Eu me chamo Luiz Fernando, sou de Guaraciama, Minas Gerais. Tenho 21 anos e gostaria de contar o que aconteceu comigo no ano de 2010. Na época eu tinha 13 anos e morava numa cidade que se chama Estiva, que fica uns 10 quilômetros da cidade que eu moro hoje. Era um lugar tranquilo, muito bom de se viver. Nós tínhamos uma vizinha que era uma senhora muito simpática, a Dona Zila. Quando ela ficou viúva, passou a morar sozinha. Essa senhora não tinha filhos, tinha apenas uma irmã que morava em São Paulo. Como ela já era uma senhora de idade, percebendo que não tinha mais condições de morar sozinha, resolveu vender a sua casa para um senhor. Esse senhor comprou a casa e a Dona Zila foi embora para viver com sua irmã em São Paulo. Ninguém conhecia esse senhor. Ele apareceu do nada e gerou muita curiosidade das pessoas que viviam na região. Eu mesmo, como cresci ali, sempre tinha o costume de ir lá no terreno daquela casa colher laranjas. E mesmo com o novo dono, mantive esse hábito. Ao chegar na casa, me apresentei para ele, porém tive uma grande surpresa. Ele ficou muito rude, foi grosseiro, me mandou embora e não voltar a pisar os pés na propriedade. Eu fui embora correndo, não contei nada para os meus pais. Como toda criança teimosa, no outro dia esperei ele sair e fui lá no terreno, peguei algumas laranjas. Sentei próximo da minha casa e comecei a descascar para comer. Foi aí que do nada aquele senhor rude apareceu e foi logo me xingando, dizendo que havia me avisado que eu não havia ouvido ele, e ameaçou, caso eu voltasse lá. E aí montou no seu cavalo e foi embora, me deixando bem assustado. Na casa onde eu morava, haviam 4 cachorros grandes, muito fortes. Quando o relógio marcou 8 horas da noite, começamos a escutar os cachorros chorando, que era muito estranho. Eles não tinham esse costume. Não ligamos muito para isso. Fomos jantar. Meu pai trabalhava a noite toda, então estava eu, a minha mãe e meu irmão mais novo em casa. Quando foi por volta das 10 da noite, ouvimos algumas galinhas correndo e gritando no quintal, muito agitadas. Parecia que tinha algo tentando pegá-las. Pensamos até que seria uma raposa ou um gambá, que era bem comum naquela região. Minha mãe então decidiu ver o que era e me chamou para ir com ela. E aquela foi minha pior decisão, que me marcou para sempre. Quando abrimos a porta e saímos, não vimos os cachorros na frente de casa, onde eles costumavam ficar. Eu me lembro que era uma noite clara de lua cheia. Decidimos então ir até o galinheiro, dar uma olhada. Ao chegarmos lá, percebemos que a porta havia sido arrombada. Na mesma hora sentimos um cheiro estranho de podre. Não ligamos muito, pensamos que podia ser alguns ovos velhos que haviam quebrado. Olhamos em volta, e quando saímos do galinheiro, vimos os cachorros que estavam olhando para algo ao fundo. Eles latiam de forma feroz. A minha mãe olhou, pensou ser uma vaca, um cavalo, mas quando aquela coisa se virou, vimos que não era nada disso. Aquilo tinha quase 2,5 metros de altura, monstruosidade. Tinha olhos vermelhos, pelos escuros e suas orelhas para baixo caídas. Dava para ver os dentes, que eram enormes. Nós ficamos paralisados, sem nenhuma reação. Tamanho pavor que nos tomou. Foi quando aquela coisa começou a andar na nossa direção vagarosamente. Eu pude então perceber que os joelhos daquela coisa eram tortos para trás e seus braços eram longos e fortes. Logo os cachorros apareceram e entraram na nossa frente, partindo para cima daquilo, e iniciou uma luta com aquela criatura. Aquela coisa dava patadas violentas nos cães e os arremessavam cerca de uns 5 metros.
Dava para ouvir o grito deles de dor quando atingiam o chão. A minha mãe correu para dentro de casa, mas eu não conseguia tirar os pés do chão, de tanto que minhas pernas tremiam. Ali, desesperado, travado de medo, eu pude ver aquela coisa matar os 3 cachorros, bem na minha frente. O outro cachorro fugiu berrando de medo. Foi quando então aquele monstro olhou bem nos meus olhos, se ergueu ficando sobre 2 patas e soltou um uivo que me ensurdeceu. Eu olhei para a porta e minha mãe desesperada gritava: "Vem, filho, corre!" Eu não sei como, eu comecei a correr e entrei em casa. Foi tudo muito rápido. Ao entrar em casa, eu e minha mãe corremos para o quarto e de lá ouvimos aquela coisa batendo na porta da cozinha com extrema violência. Ele parecia furioso, batendo com muita força a porta de madeira que quebrou. Estávamos no quarto em que a porta de madeira era mais resistente. Aí trancamos ela e nos escondemos. Estava lá dentro eu, a minha mãe e meu irmão. Dava para ouvir aquela coisa quebrar tudo que tinha na cozinha. Era uma barulheira de vidro quebrando, panelas voando, mesclado ao grunhido e rosnado da fera. Depois de algum tempo, o silêncio voltou, mas nós não saímos do quarto. O medo ainda estava tomando conta da gente. As horas foram passando e o dia amanhecendo. Quando deu umas 6 horas da manhã, escutamos um barulho na cozinha. Pensamos ser a criatura ainda rondando dentro de casa. E ouvimos a voz de meu pai gritar nossos nomes. E aí gritamos aliviados, avisando que estávamos no quarto. Meu pai desesperado ao ver os cães estraçalhados e as galinhas mutiladas, a cozinha destruída com a porta no chão, foi perguntando o que havia acontecido, com o olhar muito assustado. A minha mãe e eu fomos logo contando o ocorrido. Meu pai não teve nenhuma dúvida que tudo o que aconteceu foi coisa de um lobisomem. E por pouco não tínhamos morrido ali. Na hora me lembrei das ameaças do senhor que tinha comprado o terreno e fui logo contando para o meu pai. Logo desconfiou que aquela coisa poderia ser esse tal senhor. Com medo de passar por aquilo novamente, pegamos tudo que tínhamos e nos mudamos para Guaraciama. Não passou muito tempo, meu pai vendeu a casa de estiva. Já se passaram 8 anos e esse tal senhor ainda mora lá. Outro dia eu o vi na rua e mesmo passado 8 anos o reconheci. Ele me olhou e deu uma risada irônica e me cumprimentou dizendo: "E aí, menino, sumiu? Nunca mais voltou para buscar as laranjas?" Na hora me arrepiei todo ao escutar aquilo e lembrei de tudo o que havia acontecido 8 anos atrás. Não duvidem da existência dessa criatura maligna. Ela existe. Eu encarei uma delas. Boa noite.